Boa tarde. Então, gravando. Nessa ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor Gustavo Xavier Barreto. Senhor Gustavo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, senhor Gustavo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Senhor Gustavo, qual que é o seu vínculo com Andrade Gutierrez, com o construtor Andrade Gutierrez? Eu sou diretor de Relações Institucionais da Andrade Gutierrez desde 2014. Ok. Mas antes eu já exerci outras funções. Qual é a sua base de trabalho? Brasília. Ok. O senhor conhece o senhor Flávio Machado? Conheço. Trabalhei com ele. Ok. O senhor subordinado ao senhor Otávio Marques? Não, eu conheço o senhor Otávio, né? Ele era o presidente da Hold, mas nunca trabalhei subordinado a ele. Ok. Em algum momento você e Flávio Machado representaram Andrade Gutierrez em um almoço que foi tratado da CPMI da Petrobras? Sim, sim. Eu relatei, inclusive, num depoimento que fiz anteriormente no Ministério Público em São Paulo, que Eu já posso começar a relatar o evento? Fique à vontade. Numa sexta-feira, o Flávio me telefonou dizendo que o Otávio tinha pedido que ele fosse em um almoço com o convidado seria o senador Jim. E ele me convidou para ir com ele. Perguntou se eu poderia. Eu falei, sem problema, eu posso ir com você. E no sábado nós fomos nesse almoço, numa casa de familiares do senador. No depoimento, você disse que Flávio Machado lhe convocou para ir com ele ao almoço em Brasília e, pelo contexto, você inferiu que o assunto era a CPI da Petrobras. Como foi isso? Sim. Na verdade, naquele momento já se noticiava muito essa questão da CPI. E como o nome de alguns senadores sempre eram mencionados, né, quem poderia presidir ou fazer parte da comissão, era um assunto que estava em pauta, vamos chamar assim. E o nome do Diargelo já estava nesse contexto? Eu acredito que sim, porque senão não haveria essa inferência direta. Ok. Como foi esse almoço? Esse almoço nós chegamos, eu e o Flávio, e quem nos recebeu foi o próprio senador. Não era na residência dele, ele falou que era na residência da sogra do filho dele. Estavam lá alguns familiares dele, a esposa, creio que a própria dona da casa, que eu não as conhecia, e até crianças também nesse almoço. E em seguida chegaram convidados também outros, né? O senhor Léo Pinheiro, acompanhado do senhor Roberto Zardi, e o Cláudio Melo, que eu conhecia também. Ok. E que tipo de assunto foi tratado nesse almoço? No início, né, como parecia ser um almoço social, ficamos falando sobre amenidades, sobre assuntos gerais. Inclusive, a família estava lá presente, participando da conversa. E em algum momento, antes de iniciar o almoço, o próprio senador Jim comunicou que o senador Vital chegaria também para esse almoço, estaria chegando numa viagem e que participaria do almoço. Quando ele chegou, acompanhado da esposa e de um assessor, nos foi apresentado: olha, senador, aqui temos outros convidados. Ele demonstrou uma certa surpresa da presença ali de outros, mas cumprimentamos e ficamos conversando amenidades até a hora em que foi servido o almoço, e nós ficamos em uma mesa sem a participação das senhoras, né, ou das crianças. E o que foi tratado nesse momento? Não, aí no decorrer do almoço começou a se falar um pouco sobre a questão da CPI. O senador Jim comentou
sobre a instalação, eu não tenho a precisão se ela já estava instalada, recém-instalada, ou se seria instalada. Isso eu não consigo precisar. Mas ele falou sobre a perspectiva de funcionamento dessa CPI, considerando que era um ano eleitoral, enfim, um pouco sobre a dinâmica dos trabalhos. Falando daquele rito, né, de audiências públicas, e considerando o calendário eleitoral, enfim, qual deveria ser o time de funcionamento da CPI. E, eventualmente, empreiteiras estarem ali, que isso seria vamos dizer, um evento que causasse ali um pouco de impacto, né, na atividade das empresas. No depoimento que você prestou em PF, você disse que o GIM manifestou que estava preocupado com o empresariado e que se colocou à disposição, até mesmo por estar no comando da CTI, deixando no ar que poderia ajudar. No fundo, tudo isso que eu estou relatando não foi num momento específico, né, foi no decorrer do almoço, uma impressão que eu fiquei. Porque ao passo em que ele fala da comissão, ele de fato falou, olha, eu estou à disposição se precisar de alguma coisa, nesse sentido, né? Uhum. No depoimento que você prestou em PF, você falou que também acompanhou Otávio Azevedo no encontro com o Gim Argelo no Congresso Nacional, posteriormente a esse almoço. Poderia falar, por favor, um pouco disso? Pois não. Depois desse almoço, eu creio que uns 15 dias ou mais depois, o Otávio veio a Brasília e falou, eu tenho uma audiência agora à tarde com o senador Gim, vamos comigo? Eu falei, ok, vamos, eu fui acompanhando ele. Esse encontro foi com o senador Gim e com o então senador Vital, no gabinete do senador Vital. E esse encontro, só estavam os dois, eu e o Otávio. Neste momento, lá do encontro, já era um período, né, de campanha eleitoral, foi falado sobre o eventual apoio que a empresa daria para a campanha, né? Não houve uma ligação, vamos dizer, direta à questão da CPI, mas nesse contexto de conversa também se falou sobre a CPI. O Otávio estava levando em mãos acompanhamento de mídia de todas as notícias sobre as empresas construtoras em relação a essa questão da CPI. E mostrou que a Andrade não teria preocupação, porque ela não era um foco de investigação naquele momento, ela não faria sentido a Andrade estar muito preocupada com o CPI. O Gim Argelo, em algum momento, falou assim, Otávio, você poderia me colocar, eventualmente, em contato com outras empresas. E o Otávio meio que saiu de lado, né, vamos chamar assim, para que, mostrando que a Andrade não tinha por que fazer qualquer preocupação maior nesse contexto. Esse contato... E ele disse, olha... pois não. Pode prosseguir. E ele disse que, na questão eleitoral, já havia uma programação feita, né, pela empresa para doação aos partidos os quais os senadores eram integrantes, né? Nesse contexto independente da CPI. Nesse contexto que da contato com outras empresas era em relação à CPI? Desculpa, não ficou claro. Eu acho que ali era mais em relação a doações de campanha. Ok. No depoimento você disse que não seria necessária uma contrapartida específica em razão da CPI, porque Andrade não tinha preocupação com a comissão. Você poderia explicar um pouco, por favor? Essa foi a leitura que eu fiz, considerando que Andrade não era foco, né, de investigação, e nesses dois momentos dos quais eu participei, em nenhum momento houve uma explicitação de uma contribuição específica, e se houvesse não faria muito sentido, né, porque a empresa não estava ali exposta a qualquer evento ali na CPI, pelo menos naquele contexto. Sem mais perguntas, excelência. A defesa de Jorge Argelo Júnior. Nenhuma pergunta, excelência. A defesa de Paulo Roxo. Nenhuma pergunta, excelência. A defesa de Valério Neves.
Excelência, apenas perguntar à testemunha se ele conhece a pessoa de Valério Neves e se alguma vez esteve com Valério Neves. Não conheço. E creio que nunca estive com ele, porque nem eu conheço. Obrigado. A defesa de José Aldemário. Roberto Zardi. Dilson Cerqueira. Ricardo Pessoa. Valmir Santana. O juiz não tem questões a serem colocadas também, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Gustavo Xavier Barreto. Senhor Gustavo, seu depoimento está encerrado. Agradeço a colaboração e o senhor está dispensado. Obrigado. O servidor do Justiça Federal está aí? Um abraço. Tá bom.